Muitos pesquisadores do enigma dos OVNIs tendem a ignorar um fato muito importante. Embora se presuma que a maioria dos discos voadores são de espécies exóticas, ou talvez governamentais de origem militar, uma outra possível origem dos UFOs da antiga Índia é a Atlântida. O que sabemos sobre os antigos veículos voadores vem de antigas fontes indianas, textos religiosos que chegaram até nós através dos séculos. Não há dúvida de que a maioria dos textos são autênticos, muitos são os antigos épicos indianos, e há literalmente milhares deles. A maioria nem sequer foram traduzidas para o inglês do velho sânscrito. O imperador indiano Ashoka, do século III a.C., criou a Sociedade Secreta dos Nove Homens Desconhecidos. Grandes cientistas indianos da época que foram destacados para catalogar as muitas ciências. Ashoka manteve o seu trabalho em segredo porque tinha medo que a ciência avançada catalogada por esses homens seria utilizada para o efeito perverso da guerra, que Ashoka foi fortemente contra, tendo sido convertido ao budismo depois de derrotar um exército rival em uma forte batalha sangrenta. Cada membro da sociedade escreveu um livro, obviamente dando um total de 9 volumes. Um deles tratava do assunto Os Segredos da Gravitação. Este livro, conhecido pelos historiadores, mas não realmente visto por nenhum deles, tratava principalmente da manipulação da gravidade. São mantidos em segredo numa biblioteca secreta da Índia ou em outra parte do mundo. Pode-se certamente entender o raciocínio de Ashoka para querer manter o antigo conhecimento como segredo, supondo que ele exista. Ashoka também estava ciente de guerras devastadoras que se utilizavam dos tais veículos avançados e outras armas futuristas que tinham destruído o Império de Rama e o Império Hindu antigo de milhares de anos antes. Apenas alguns anos atrás, os chineses descobriram alguns documentos em sânscrito, em Lhasa, no Tibete, e os enviou para a Universidade de Chandigarh para serem traduzidos. A doutora Ruth Reina, daquela universidade, disse recentemente que os documentos contêm instruções para a construção de naves interestelares. O seu método de propulsão era antigravitacional e foi baseado em um sistema análogo ao de Lagima, o poder desconhecido do ego existente na constituição fisiológica do homem, uma força centrífuga forte o suficiente para neutralizar todas as leis que regem a gravidade e impulsionar qualquer coisa para cima. De acordo com os grandes e velhos yogis hindus, é esse Lagima que, quando desenvolvido, permite uma pessoa levitar. A doutora Reina disse que a bordo destes aparelhos, que eram chamados de Shastras pelo texto, os antigos hindus poderiam ter enviado um grupo de homens para qualquer lugar em todo o planeta, de acordo com um documento que se admite ter milhares de anos. Ela disse também que os manuscritos revelam o segredo do Antima, uma cobertura de invisibilidade e garima, como se tornar tão pesado quanto uma montanha de chumbo. Naturalmente, os cientistas indianos não levaram muito a sério os textos. Contudo, tornou-se interessante quando os chineses anunciaram que estavam incluindo as informações para o estudo em seu programa espacial. Este foi um dos primeiros exemplos de um governo admitindo a pesquisa de antigravidade. Para realmente entender a tecnologia, é preciso ir muito mais longe no tempo. O chamado Império de Rama, do norte da Índia e do Paquistão. Desenvolveu-se pelo menos há 15 mil anos atrás no subcontinente indiano e era uma nação de grandes cidades sofisticadas, muitas das quais ainda permanecem perdidas no deserto do Paquistão, do norte e oeste da Índia. Algumas já foram descobertas por arqueólogos. Mohenjo-Daro e Harappa são dois exemplos que ainda estão em investigação. Rama existiu aparentemente em paralelo à civilização Atlante que se situava no meio do Oceano Atlântico, região hoje conhecida pelas anomalias do Triângulo das Bermudas, no Mar do Caribe, que foi governada por esclarecidos reis sacerdotes que comandavam as cidades do Império. As 7 maiores cidades sagradas do Império de Rama eram conhecidas em textos clássicos hindus como as 7 cidades dos rishis. Segundo os antigos textos indianos, as pessoas tinham máquinas voadoras que eram chamadas de vimanas. O épico indiano Mahabharata descreve um vimana como de 2 andares, aeronaves circulares com vigias em uma abóbada que hoje poderíamos imaginar como sendo um disco voador. Ele voou com a velocidade do vento e deu um som melodioso para trás. Havia pelo menos 4 tipos diferentes de vimanas, alguns em forma de disco, outros como cilindros longos em forma de charuto. Os textos antigos indianos sobre os vimanas são tão numerosos que levaria muitos volumes para relacionar o seu conteúdo.
Os antigos hindus que fabricaram estas aeronaves escreveram manuais de voos completos sobre o controle de vários tipos de vimanas, muitos dos quais estão ainda em existência e alguns foram até mesmo traduzidos para o inglês. O Sutradhara Samara é um tratado científico como manual que, em teoria, ensina desde a construção até a manipulação das aeronaves. Em 1875, o Shastra Vaimanika do século IV a.C., escrito por Bharajava, o sábio, foi redescoberto em um templo na Índia. O Shastra possui 8 capítulos com diagramas, descrevendo 3 tipos de aeronaves, incluindo aparelhos que não podiam nem pegar fogo ou quebrar, razão pela qual eles foram considerados adequados para a construção dos vimanas. Os vimanas eram mantidos em um griha vimana, uma espécie de gancho, e eram muitas vezes propulsionados por um líquido branco amarelado como plasma e por vezes algum tipo de composto de mercúrio, embora pesquisadores pareçam confusos nesse assunto. É interessante notar que os nazistas desenvolveram o primeiro pulso prático, motores a jatos para os primeiros mísseis construídos. As bombas nazistas V1 e V2, largamente utilizadas no bombardeamento de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Mas por que Hitler e a cúpula dos nazistas tiveram um excepcional interesse em documentos da antiga Índia, Nepal e do Tibete? Ele enviou expedições de cientistas alemães anuais para estes lugares, com início na década de 30, a fim de reunir e pesquisar os documentos esotéricos. Talvez tenha sido a partir desses textos que os nazistas ganharam alguma de suas informações científicas secretas. Naoshi Van Biland conta mais sobre esse assunto. De acordo com o Dronapava, parte do Mahabharata e do Ramayana, um Vimana foi descrito com a forma de uma esfera e voava em uma grande velocidade ao longo de um poderoso vento. Ele se movia como um OVNI, indo para cima, para baixo, para trás e para frente, quando e como o piloto desejasse. Existe um escrito na Ilha da Páscoa chamado Escrita Rongo-Rongo, que conta um pouco sobre os Vimanas, porém ainda precisa ser decifrada por completo, embora a origem seja hindu. Seria a Ilha de Páscoa uma base aérea para a rota dos Vimanas do Império de Rama? Os Vedas, os poemas antigos hindus, são considerados os mais velhos de todos os textos indianos e talvez da humanidade, descrevem Vimanas de várias formas e tamanhos. Os Vayaliks, semelhante aos Vimanas, eram em geral em forma de charuto e tinham capacidade de manobra subaquática, bem como de voar na atmosfera ou mesmo no espaço sideral. Outros veículos, como Vimanas, eram em forma de discos e aparentemente também poderiam submergir. De acordo com Eklau Kueshana, autor da Fronteira Final, escreveu em 1966 contando que os Vayaliks foram inicialmente desenvolvidos em Atlântida, há cerca de 30 mil anos atrás. Os mais comuns tinham o formato de um pires, geralmente em forma de secção trapezoidal, com 3 motores hemisféricos na parte de baixo. Eles usavam um dispositivo antigravidade que funcionavam com motores de desenvolvimento de cerca de 80 mil cavalos de potência. Enfim, várias são as teorias que cercam o assunto. Documentos, estudos e textos antigos nos mostram a cada dia um pouco mais sobre as antigas civilizações e seus feitos. Embora certos assuntos sejam duvidosos, ainda nos fazem questionar sobre o passado e como os antigos habitantes compreendiam nosso universo. Eu termino esse vídeo com a célebre frase de William Shakespeare: há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a vã filosofia do homem. Deixe sua opinião nos comentários, eu sou Kevin Marks e até o próximo vídeo.